E aí ele botou hostilidade entre a serpente e a mulher. Então a serpente não gosta da mulher e a mulher não gosta da serpente, mas o homem tudo bem. Mas não é isso que a gente vê, tá? E aí ele vai multiplicar a dor da gravidez. Já existia dor. Claro, gente. A dor normal, a dor da cólica, a dor, né, de parir. Ele vai multiplicar, vai aumentar. Aí já é castigo mesmo, né? Mas você vai dar à luz aos seus filhos. Aí você vem à ciência e fala assim: vamos fazer cesárea. Isso não seria uma afronta, então? Fazer uma cesárea? Vamos fazer parto de cócoras, sem dor, parto Le Boyer dentro d'água. Esses partos são sem dor. É o mínimo, né, de cólica que você tem. E também depende, se você é uma primípara ou se você já teve 3 filhos, pô, o quarto já está saindo assim, sem você nem querer. Tá? Eu conversei com uma índia, ela tinha 9 filhos, ela falou: Ih, depois do terceiro filho, era só agachar e sair. Ela sentia aquele, né, aquele mal-estar, agachava e saía. Então, onde está essa determinação para todas as mulheres? Tá? E ele coloca uma dor numa mulher, né? Que ele criou lá, que saiu do homem, mas para o homem eles vai ser só que trabalhar. Então a mulher tinha que ficar na rede. É isso que a gente vê? Não. Quem mais trabalha? Desde sempre. A mulher. Porque como o homem domina a mulher, vai lá, a mulher cuida dos animais, a mulher cuida da plantação, cuida dos filhos, faz a comida em casa, lava a roupa, arruma a casa, sabe? Faz o planejamento, né? Isso desde a mulher rural até a mulher da cidade. Claro que hoje tem umas mulheres que pagam outras mulheres para fazer para ela, porque elas estão fora. Mas também é uma mulher fazendo todo aquele trabalho. Bota um homem para cuidar de uma casa, é um inferno. Em geral, vai ter? Vai. E também não precisa ser afeminado por isso, tá? Pode ter, mas vai ser menos. Aí assim, a mulher sempre cozinhou, o homem é chefe. A mulher não, a mulher é cozinheira. Até hoje, na França, qualquer lugar que você for. Aí agora as mulheres estão à força se impondo e tal, mas quando entra, gente, é todo mundo torcendo o nariz e não chama de chefe, não respeita. Não adianta. É que nem líderes religiosos. Veja, como eu tenho todo uma gênesis, a religião monoteísta masculina, uma mulher não pode ser pastora, não pode ser monja, e se for, é para ficar escondida, né? Porque ela está abaixo do homem, por causa desse segundo Gênesis. E assim, ela pode estar falando a maior verdade, como eu aqui, falando, desconstruindo isso e aquilo, mas ninguém ouve. Agora aparece um cara, uma barba comprida, falando com uma roupa de monge. Cara, pode ser o maior picareta, pode ser um pedófilo, pode ser um tarado. Vai ter um monte de gente seguindo. Até descobrir, é quando descobre, fala. Porque vocês vão pela aparência, pelo estereótipo. O cara tem uma barba comprida, né? Ou é careca, né? E sinal de quê? De maturidade, sinal de responsabilidade. São estereótipos. Vestiu uma túnica, então, aquelas roupinhas aqui assim fechada. Ah, beleza. Eu quero seguir uma aparência, um estereótipo. E vem às vezes decepções. Agora tem lá uma mulher falando, dizendo, explicando, desconstruindo, tratar, tratar. Ah, mas ela não tem barba. Ela não é careca. Ela não veste. Eu podia estar careca e vestir uma roupa de monja, aí eu seria pelo menos monja, né? Mas não. Eu sou contra qualquer estereótipo, qualquer, sabe, marcação de mídia. Não quero rótulo, né? Então é por isso que vai assim mesmo. E o homem só foi punido com o trabalho porque escutou a mulher. Então, isso não é uma misoginia, gente? Não vai dar margem para depois todo apedrejamento, toda. é, o tempo todo aval para o homem acusar a mulher. A mulher diz assim: eu fui seduzida. Não, ela me seduziu. Eu só fiz aquilo porque eu não pude me controlar. Que não tem isso, né?
Por que você não pôde se controlar? Então, aí veio, chamou, aí vem, né, a Eva, aí o nome aparece depois, né? Antes ele era mulher, Ishi, Isha, e de Ishi, Isha, aí vira Adão e Eva. E a sua mulher, Eva, que está entre aspas, né? Porque ela era a mãe de todos os viventes. Gente, que modelo é esse? Todos os viventes? Todos quem? Todos? 8 bilhões de seres são filhos de Eva? Não, por favor, tá? Aí veio o tal do Caim e Abel e me perguntaram assim, tá, mas e depois do Caim e Abel, o Caim ficou zangado? Zangado com quem? Ele ficou zangado com a pessoa errada. Ele olhou para o Abel e ficou com raiva porque a oferenda do Abel foi aceita, mas o problema não era o Abel, é quem estava aceitando ou não a oferenda. Então, a pessoa direciona para o lado errado, para o seu igual, em vez de olhar para cima e falar assim: peraí, por que você aceitou o dele e não o meu? Porque o dele era carne e você gosta de churrasco e você não é vegetariano? Essa, para mim, seria a primeira pergunta. Aí vem a descendência do Caim, Caim vai para um lugar e nesse lugar que ele vai já tem gente, já tem mulher. São filhos da Eva também, mas Eva estava aqui. E Caim é filho da Eva. Ela teve filhos aqui, foi emprestada para alguém lá, para ter filhos lá. Gente, é isso que eu falo. Então é simbólico, é metafórico. Então para de levar isso ao pé da letra. O Papa Paco lá já falou. Ah, isso é simbólico, é metafórico. Então tá, então vamos interpretar essa metáfora. Alguém conseguiu já interpretar? Eu estou interpretando aqui, ela é uma metáfora misógina, ela é relativa a um povo, uma nação que fazia isso, que tinha a mulher como um ser inferior, que domesticava. Falo domesticava porque domesticava a vaca, a égua e aí a mulher também. Valia tanto quanto. Gente, quanto tempo a mulher fez parte do gado? Durante muito tempo a mulher nem alma tinha. Isso tudo é real, não é invencionice, não. Tá? É só ler os textos. E aí vem toda a geração que isso é uma coisa que eles perdem tempo, não sei qual é a finalidade, porque começa Enoque, Irade, Maviel, Matusael, Lameque, fulaninho, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E esses nomes, como é primeiro nome apenas, pode ter trocentos. Quantas hadas tinham? Quantos Enoques? Se eu vejo um Jubal, é esse Jubal ou é outro? Tubacauim e por aí vai. E Noema. Tem Noêmia aqui. Tem Noêmia. É daqui? É derivada daqui? Não. Então são só nomes. E assim, cada homem já começava a tomar um montão de mulher. Não era o que estava escrito no início. E ninguém diz por que Lameque disse às suas mulheres. Ele tem um harém. Isso é ou não é tratar a mulher como gado? Ada, Sela, fulana, ciclana, vem me ouvir aqui. Escutai minha palavra. Eu matei um homem por uma ferida, uma criança por uma contusão. Olha que coisa louca. É que Caim é vingado 7 vezes, mas Lameque 77 vezes. Então, olha o adendo desse texto. Ele vinha dando toda a descendência do Caim. Casou lá com a mulherzinha que estava lá do outro lado, conheceu a sua mulher, e aí Enoque. Muito bem. Tornou-se construtor de cidade e deu à cidade o nome de seu filho, Enoque. Então tá lá na cidade de Enoque. Aí é de Enoque, aí começa. Tudo aqui, né? É só acompanhar. E aí, quando chega, cadê o Lameque? O Lameque é filho de Matusael. E ele pegou 2 mulheres. Foi o Lameque que começou com essa história. Foi o Matusael. Lameque gerou para si, pegou para si 2 mulheres. Fominha ele, né? Ele falou: eu posso.
O nome da primeira vai ser Ada, o segundo a Sela. Aí, claro, eu vou fazer mais do que meu pai, vou fazer ao mesmo tempo, faço um, faço dois. Então, enquanto meu pai fazia um, eu faço dois, né? Vamos fazer mais filho. Ada deu luz a Jabel, ele foi o pai dos que vivem sob a tenda e tem rebanhos. Então, ele é pecuarista. O nome de seu irmão era Jubal, ele foi o pai de todos que tocam lira e charamela. Um trabalha e o outro canta. Tá aqui, gente. Então vocês ficam discriminando os artistas e os escritores, dizendo que eles são vagabundos, os poetas, os filósofos. Tá aqui, ó. No livro sagrado que vocês seguem, uns podem ficar ralando e trabalhando e os outros cantando. Cigarra e a formiga. Foi daqui que saiu a cigarra e a formiga, tá? Sela, por sua vez, esses são os dois filhos da Ada. Aí a Sela, por sua vez, deu à luz a Tubal Caim. Tem um Caim ali no meio. Ele foi o pai de todos os laminadores em cobre. O cara fez uma galera só para fundir cobre. Isso é lá do Neolítico, tá, gente? Cobre e ferro. E só. A irmã era Noema. Só, do nada. Aí aqui na nota, por que que ela era Noema? Ele não explica. Botou a nota, mas só fala. Diz que Noema quer dizer a alegria amada. E ele acha que é uma espécie de um outro tipo de profissão. Que profissão é essa? Lameque disse às suas mulheres, então a Ada e a Sela, ouvi a minha voz, escutai a minha palavra. Eu matei um homem por uma ferida, uma criança por uma contusão. Veja, confessando um crime. E aí ele justifica, é porque Caim é vingado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7? O que aconteceu? E aí, pula, passa. Não parece que está faltando? Aí você fala assim, poxa, tá faltando texto aqui, tá faltando. Não, é assim mesmo porque o cara copiou pedaços. Agora, por que ele enfiou? Acho que ele não sabia o que ele estava colocando. Porque também tem isso. Quando vocês. Eu trouxe aqui, ó, que a gente vai fazer a leitura, ó, a Biblioteca de Alexandria. Aqui você vê a quantidade que Ptolomeu contratou de copistas de diversos lugares para, inclusive, fazer traduções e ficar copiando o texto, porque ele queria montar aquela biblioteca realmente com conhecimento. Então, o cara que é um copista, ele não sabe o que está copiando, ele vai lá e copia. O texto está pela metade, a culpa não é dele. E depois o pessoal quer levar isso aqui a sério, tudo, né? E olha que eu já li a outra, eu ganhei uma Bíblia dos Testemunhos de Jeová, gostei bastante, é bem explicadinha. É tradução do Novo Mundo. Essa aqui já é uma outra tradução. Bem interessante, até é bem explicada, mas também não tem as partes que aqui faltam, né? Então é a mesma coisa. E aí vem o capítulo 5. No capítulo 5, é como se ele volta. Eis o livro da descendência de Adão. Então, estamos voltando a Adão. E aí começa tudo. Aí volta aqui no Enoque. Então, para que ele colocou isso? Depois vem de novo. Quando Enoque completou, e todo mundo gera filho com uma idade avançada. Quero crer que não é como a gente imagina aqui esse calendário nosso. Tá? Até porque o povo judaico, né, hebreu, né, vamos dizer assim, eles têm um outro calendário e o ano deles é mais curto, mas mesmo assim, gente, cento e tantos anos, depois que ele completou 162 anos, aí que ele gerou. Por que ele esperou esse tempo todo? Ou todos os filhos que ele gerou não eram importantes e esse, o último, é o mais importante, gerou o tal do Enoque. Aí depois do nascimento de Enoque, o pai dele ainda viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Aí sim, isso é metáfora, tá, gente? Não é possível. Isso aqui não é matemático. Ou eles não sabem matemática.
Ou 800 dias virou 800 anos. 800 dias, aí até daria, né? Dá os 3 anos, né? Ele pode ter gerado um monte de filhos e filhas. E com quem, né? Porque esse gerou não sai do homem assim, né? Tem que ter um bocado de mulher. E aqui o nome das mulheres, ó. E aí Enoque continua gerando, completou 75 anos depois, e aí gerou não sei mais quem, não sei mais quem. Toda a duração da vida de Enoque foi 365 anos. Gerando. Foi a única coisa que Enoque fez. Ele levou ao pé da letra, crescei-vos e multiplicai-vos. E aí Enoque andou com Deus e depois desapareceu. Veja, ele andou com Deus e depois desapareceu. Foi Deus que levou ele, ele morreu, desapareceu. E o que Enoque fez? Se fosse assim, como eles falam, Moisés, né, Abraão, um cara que foi um líder, uma pessoa importante, né, que liderou o povo, que tirou do Egito, ou que descobriu lá a terra prometida, eu até acho que seria louvável constar aqui que andou com Deus, que Moisés não andou com Deus, ele falou com Deus, pelo menos, lá na sarça ardente, lá no Monte Sinai. E não teve essa graça de sair caminhando com Deus, conversando, ó, senhor, isso aqui, isso aqui lá, papá, pará, andou com Deus aqui. E aí depois desaparece o cara? Não diz que morreu, desapareceu. Quando Matusalém completou 187 anos, ele gerou Lameque. Ele era Matusael e virou Matusalém. Aqui, ó, Matusael aqui nesse parágrafo, Matusalém gerou Lameque. Matusael gerou Lameque. Ou não é o mesmo Lameque. Entende a confusão? O cara bota só o primeiro nome, Lameque, todo mundo bota o nome de Lameque, Enoque, Matusalém. E aí também. Mas, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque tem toda essa coisa de ter filho, não sei o quê, eles vão ser isso, vão ser aquilo, todo mundo igual. Eu pego e tenho os filhos de Deus e os filhos do homem. Aqui entra uma questão que todo mundo me pergunta. Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, eles nasceram filhas, os filhos de Deus. Então, quando nascia filho, tudo bem. Mas quando nasceu filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres. Gente, quem são esses filhos de Deus? São esses daqui? Do primeiro Gênesis? E eles foram criados e não estavam na terra? Porque os filhos dos homens são esses aqui, que vieram depois do Javé. Mas os filhos de Deus não são esses primeiro? E aí eles gostaram das mulherzinhas, dos filhos dos homens, e tomaram como mulheres, aí não sei se é conquistando ou não, se é a força ou não, porque todas lhe agradavam. E Javé disse: Meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne. Não viverá mais que 120 anos. Ora, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens e estas lhes davam filhos, os nefilins habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Eu acho que esse primeiro parágrafo do Gênesis 6, que é o que gera um monte de teoria da conspiração, não deveria nem estar aqui. Não sei como está na Torá, não sei como Moisés aceitou e compilou isso. O que isso significa? Porque ao ler, eu percebo que tem os filhos de um Deus que se namoram das filhas dos filhos dos homens. Então, homens tendo filhos, claro, com suas mulheres, tendo filhos e filhas.
as filhas eram agradáveis a esses homens. Mas esses homens eram homens e mulheres. Eles tinham as suas mulheres. Então as suas mulheres não lhe agradavam? Ou não eram tão bonitas? Ou não eram tão interessantes? Ou que tipo de agrada? Porque a gente imagina que o cara está se agradando da mulher por ela ser mais bonita, mais sedutora, né? Mais graciosa, mas pode ser que não. Pode ser que agrade por outro motivo, por ser burro de carga, por trabalhar. Mas ele fala que eram belas. É o cara aqui que está escrevendo, né? Eram belas. Tá. E não tem mais nada. E aí vem Javé. Quando ele fala filhos de Deus, né? E aí o Javé disse. Então, gente, me provem que não é dos deuses. Me provem. Quero, assim, uma interpretação concreta a partir do que está aqui. Porque se for de um texto que está escondido, tá, então vocês esconderam e por que não colocaram aqui? Mas o que está aqui, que passou séculos e séculos sendo compilado, traduzido e ninguém se chocando, que tem um Deus que criou um filho e uma filha, né, um homem e uma mulher, e um outro Deus que faz essa salada toda, chamado, ele tem nome. Aí o pessoal fala assim, é o mesmo. Não, não é. Javé é Javé, Elohim, Elohim, Deus é Deus, sabe? Ah, mas foi problema de tradução. Mas no hebraico também tem essa diferença. E aí o Javé vem e ficou zangado. Meu espírito não permanecerá no homem. Então havia um espírito, aquele espírito que ele tinha colocado, que ele tinha soprado, né? No início aqui, né? Que ele fez do barro e soprou o espírito. Então ele não vai permanecer no homem, pois ele é carne. Então ele tirou o espírito divino do homem e por isso ele ficou mortal. Mas ele já não era mortal? Ele disse isso lá no Jardim do Éden, na criação, que ele não poderia comer da árvore né, do bem e do mal e depois não poderia comer da árvore da vida eterna porque ele agora sabia o bem e o mal. Então ele já estava castigado a não ser eterno. Aqui. Ninguém está falando de espírito. Estamos falando de homem aqui. Então morre aqui. Então começamos a morrer aqui. Então a gente perdeu a capacidade de ter uma vida longa, apesar de que as vidas são longas aqui, mas chega um fim, né? Desaparece ou morre. E ele não vai viver mais que 120 anos. Uau! Quem conseguir viver mais 120 anos está desafiando Javé. Vamos ver quem consegue? Isso é uma boa aposta para o pessoal que é longevo aí. Ora, e tinha que ser 120 anos do ano judaico, tá? Que é um pouquinho menor do que o nosso. Aí daí, ó, 100 anos, 90, a pessoa já está chegando lá. Ora, naquele tempo, aí vem um comentário. Ora, naquele tempo, que tempo, né? Naquele tempo e depois também. O texto é brincadeira, gente. Então vocês querem que eu leve a sério. Cristina, faz a leitura toda, a gente desconstrói, mas gente, isso aqui não é sério. É naquele tempo e depois também, quando os filhos de Deus, aí os tais filhos de Deus, se uniram às filhas dos homens, e estas lhe davam filhos, os Nefilim habitavam sobre a terra. Estes homens famosos, os Nefilim? Porque tem um ponto e vírgula. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Então, vamos ver, os heróis dos tempos antigos. Aquiles, Atlas, Hércules. Quem mais? A gente não conhece muitos, né? Tem lá os do mundo nórdico, a gente pode contar, Thor, que o pessoal hoje considera como deuses, Odin, Nuke, Shiva, na Índia, Vishnu, é isso? Eram Horus, são esses os homens que ele está falando? Que são famosos porque eram os heróis dos tempos antigos? Que heróis? Né? E quem são esses Nefilim?
Algum pastor explicou para vocês? Algum padre respondeu quem eram esses Nefilim? Porque, veja, não são criações de Javé. Isso é ponto pacífico. Mas é do outro Deus? Então eram esses Nefilim que se agradavam das mulherzinhas e tinha, mas eles vieram da onde? Aí o pessoal fala assim, veio do espaço. Por que não veio do outro lado, lá da terra? Já que quando Caim foi expulso, exilado, ele conheceu gente lá e teve filhos lá. Por que tem que vir do espaço? Eram os deuses astronautas, eram os heróis astronautas. Esse Nefilim pode ser até da América. Por que não pode ser os descendentes de Atlantes, os descendentes da Lemúria? Poderiam ser mais altos, mais fortes. Porque nós estamos falando de uma nação. E essa nação tá tomando o umbigo do mundo como o mundo. Aí dá confusão, porque assim, Nefilim. Da onde? Ah, de lá, do Oriente, do Ocidente. De algum lugar. Mas da Terra. Porque cargas d'água, vem alguém e fala assim, eles vieram do espaço. E aí vem o dilúvio. Tá? Então, quando as pessoas me perguntam, eu quero saber onde estão os tais dos Anunnaki. Ah, estão nas tabuinhas da Suméria que foram encontrados. Gente, será que Nefilim não é um nome hebraico para Anunnaki em sumério? Será que não estamos falando do mesmo ser? Da mesma questão? Eles podiam estar. Vocês já viram como são altos alguns homens do hemisfério norte? Porque judeu é baixo, tá? Judeu é baixo. Árabe também não é muito alto. Aquele povo ali, acho que é o sol achata, né? E o povo na França não é alto. Quem são os altos? Quem te assusta quando você vê que é comprido mesmo alto, que tem 1,90 m? São os russos lá para cima, são noruegueses, finlandeses, aquele pessoal do frio parece que estica. Eles são outra raça? Japonês tudo baixo, chinês tudo baixo, vietnamita nanico, né? Francês, até Napoleão era baixo, Carlos Magno era baixo, sabe? Tudo baixo, baixo, baixo aqui nessa região. Então, quem são esses altos? Eles vieram de outro lugar ou são raças criadas e você está querendo pegar um livro para dizer de tudo. Aí, o que não está aqui veio de fora. Veio de fora da onde? Ah, do espaço. Uma dedução meio besta, mas só começou a acontecer quando, gente? Porque até o homem colocar o pé na lua, aquele negócio de ir para a estrela, de eu ir dominar os mundos, né? A lua, Marte e tal, que a astronomia foi se desenvolvendo, até então ninguém fazia essa interpretação. Quando o homem conseguiu sair daqui e pousar lá num satélite e voltar, pronto. Pronto, saiu um bando de maluco escrevendo história em quadrinho, ficção científica, os marcianos vão nos atacar, estão vindo com nave. Aí, assim, todo mundo melhor, todo mundo já tem tecnologia, eu que sou um atrasado, eu só consegui sair agora. O Elon Musk conseguiu fazer um foguete e voltar. Ah, o máximo, então os caras estão fazendo isso há um tempão. Por que a gente faz isso? Por que nós, enquanto humanidade, que a gente pode dizer que somos humanidade, a gente fica o tempo todo, sabe, patinhando aqui nessa lama e de repente, quando nós conseguimos, com a nossa mente, com o nosso desenvolvimento, com a nossa, né, desenvolvimento da nossa tecnologia, ali ralando, quantas pessoas não ralaram para a mídia e um bando de inútil que se diz religioso, que nem religioso é, dizer assim, essa tecnologia veio de fora. Se eu estivesse nessa área, eu estava dando nos dedos desse povo todo. Veio de fora uma ova. Você nunca foi estudar programação,
matemática, sabe? Engenharia, sabe? Ficar lá comendo pizza, dormindo lá, que nem o louco do Bill Gates ou o maluco do Jobs, sabe? Pessoas que ralam, que vivem, né? Que arregaçam a manga sul, pensam 24 horas de trabalho enquanto você está lá, nefelibata, sabe? Sem fazer coisa nenhuma, daqui a pouco você começa a inventar uma história, quando o troço está pronto, o celular veio do astral, o celular veio não sei da onde, a programação de computador, até a IA agora. O cara fica lá, o pessoal no Vale do Silício, ralando, tirando os cabelos da cabeça, suando, comendo pizza só, entendeu? Varando noites, trabalhando 12, 13, 15 horas em cima de programas, e aí você fala assim: não, a IA veio de fora, os ETs deram para nós. Isso é um absurdo. Para mim, um despautério total. Se não sabe o que é despautério, vai procurar no dicionário. Um absurdo. Eu desmerecer trabalho de pessoas. Você pode não concordar. Você pode dizer que a inteligência artificial não é inteligente. Você pode dizer que vai dominar o mundo. Mas é fato que foi criado pelo ser humano, que aquilo é um programa humano. Até porque, no final das contas, é bobo. É tolo. É uma varredura e uma compilação. Ela faz compilações, 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 compilações. Não tem resposta, gente. Bota 10 pessoas perguntando, cada uma no seu computador, a mesma pergunta para o mesmo chat GPT, você vai ter respostas diferentes. Eu pego um livro desse aqui, ele não vai me dar, você não vai ler nesse livro uma coisa, eu dou para ele, ele lê outra, ele lê outra, ele... Não, tá aqui, ó. Isso aqui é uma inteligência humana. Ele desenvolveu igual, de ponta a ponta, é reproduzido aquele texto. A IA fica criando respostas, mas eu quero uma resposta objetiva. Isso aqui é objetivo. E eu posso ler e discordar, concordar, acrescentar. Na IA não posso nada. Com aquelas respostas. E todas, parece Bíblia. Que tem comentário. Comentário que eu dispenso. Mas não teve comprovação científica, isso aqui, você tem que saber que isso não tem comprovação, que você tem que procurar um médico, ou você tem que procurar não sei o quê. Eu pedi o conselho ou eu pedi uma resposta? Quando eu ia na biblioteca, ninguém me dava conselho, eu ia lá, tem isso ou não tem isso? Isto é IA que vocês estão o tempo todo de cabelo em pé, achando que a IA vai controlar, vai dominar. E aí, quando você critica, ele fala assim, espera, ela vai melhorar. Como? Quem educa a IA? Quem ensina? Ela já está moldada para responder daquela maneira. Ela é um modelo de linguagem. Pergunta aí o que é que ela é. Vai lá no chat GPT. Como você se define? Eu sou um modelo de linguagem. Programado para fazer isso assim, 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 assim. Claro. É perguntar ao aparelho, o que você faz? Você cria para mim? Não. Você corrige meu português? Não. Então, é ferramenta humana, gente. Então, para que serve o IA? Não sei, até agora ainda não sei. Deve servir para alguma coisa. Por enquanto está sendo para divertir as pessoas. Para mim é. Fazer trabalho a partir dali, se eu estou no magistério, porque eu estou fora do magistério, porque eu não aguentei. Mas se eu estou no magistério, estou falando assim, isso aqui é cópia da IA, isso aqui é cópia da IA, isso aqui porque eu fazia isso aqui é cópia da internet, isso aqui é cópia da internet, isso aqui eu já li no blog. E por que os outros professores não fazem isso? Preguiça. Porque eu escutei de vários professores assim, problema dele, eu lavo as mãos, eu quero meu dinheiro, eu dou lá a nota que é o que ele quer. Você está sendo omisso, a sua função é educar, corrigir. Não é ganhar dinheiro, não é ser sentinela tomando conta de sala de aula. Então é isso aí, e isso aí não é só aqui não, tá? Tem um monte de lugar que tá assim. Claro que não são todas as escolas, porque tem a escola da elite, tem, né? E vocês é que são tolos que não sabem que existe isso. E aí veio o dilúvio, gente. E o dilúvio acabou. Muita gente diz assim, eu não acredito nessa história do dilúvio. Bom, o dilúvio pode ter acontecido, mas foi dilúvio aonde? Foi na terra inteira?
esse negócio de tudo é a Terra inteira, é que eu acho que é forte, tá? E aí vem a tal da nova ordem. E aí ele vai falar do dilúvio a Abraão. Então, isso aqui nos interessa, tá? Porque a gente não tem aqui nenhuma referência além desses Nefilim, a não ser essa menção. Aí vem toda a preparação do dilúvio, aquela história que ninguém acredita, que o Papa poderia ter dito que isso aqui também é metafórico, né? Que ele não botou um exemplar de cada bicho lá nessa arca, que é uma arca limitada. A gente já viu a quantidade de cada espécie? O tamanho da arca que a Suécia já produziu de sementes, vocês já viram o tamanho de árvores, plantas, sementes, caso aconteça um cataclisma para a ideia, né, do sueco, o coletivo lá, é de que se houver um cataclisma e que não acabar com toda a vida na Terra, algumas pessoinhas vão sobrar lá e vão ser eles que vão plantar, deve ser um em cada lugar, né? Ah, isso aqui era na África, eu vou lá para a África. Ah, isso aqui, eu não sei muito bem qual é a ideia dos caras, ou se aquilo está sendo colecionado para colocarmos em algum outro planeta que a gente vai achar e vamos botar tudo lá. Também pode ser isso, tá? Levar os containers todos para o espaço. E aí, Marte dá para fazer. Não, Marte não dá. Encontramos um planeta parecido com a atmosfera da Terra, que tem água, não sei o quê. Se tiver isso tudo, já tem planta, né? Então, é meio tolo levar as coisas daqui para lá. Daqui é daqui e acabou. Mas vamos dizer que os caras querem reflorestar aqui e refazer. Isso existe, tá? É só verificar. E aqui, no dilúvio, o Javé ainda está em alta, tá? Ele ainda está conversando, ainda está interferindo. Então, ele é um Deus presente. Ele é um Deus que não é um Deus escondido. Ele aparece para algumas pessoas da sua criação, do seu povo, especificamente. E aí depois as pessoas dizem que é um absurdo que Odin falasse com não sei quem, que Shiva aparecesse para falar com não sei quem. Pô, o Javé faz isso? Por que os outros deuses não podem? Porque Javé diz: adorarás a mim e não a outros deuses. Ou seja, tem um Deus lá, o Javé sabe, tem outro Deus lá. Então devem ser seres com um pouco mais de poder. Quem é esse Deus? Quem é esse Javé? Como quem é Shiva? Quem é tal? Quem é tal? Quem é tal? Né? Os deuses todos, né? Os seres devem ser esses aqui. Os heróis dos tempos antigos, os nefilins, devem ser esses que têm poderes, que, para mim, são a primeira criação. E quem são a primeira criação, segundo Cris Danois? É a galera que veio antes, que ninguém considera a terceira raça e a quarta raça. Raça, por maneira de dizer, pode dizer a terceira era e a quarta era. Vamos falar que nem Tolkien, né? Então, a era anterior ao dilúvio era a quarta era. Quarta era onde tinha tal da Atlântida e uma série de coisas, de tsunami ou calota polar que derreteu, ou inversão do eixo. A gente não tem muita certeza, porque esses livros foram queimados. Queimados aonde? Na Biblioteca de Alexandria. Tinha cópias, pelo menos de 3. E tem as tabuinhas que são mais do que controladas, porque a arqueologia é uma ciência que está de braço dado com o sistema. Eu posso ou não posso divulgar? E também, eu sei ou não sei o significado do que eu encontrei? Porque agora eu já estou com a cabeça completamente poluída com isso aqui tudo. Se eu faço um trabalho de limpeza e desconstrução, que é o que eu estou fazendo, beleza, mas a maioria dos cientistas não fazem. Eles vão aceitando o que está aí. Mesmo que ele se diga ateu, mesmo que ele se diga cientista. Porque isso é um pensamento que foi repetido durante séculos e inspirou toda a filosofia e toda a ciência que veio dessa filosofia. Então, pensar fora da caixa, sabe? Pensar fora da caixa é pensar fora desse paradigma que está colocado aqui e que muita gente continua. Qual é o paradigma? Eu sou uma criação de um Deus que pune, de um Deus que limita. Eu não sou uma consciência. E quando eu sou uma consciência, eu sou uma consciência individual. Então, paramos aqui nesse capítulo
7. A gente chega lá, pode ficar tranquilos, né? Tem alguns aqui que não. Eu vou só fazer o resumo, porque não tem muita coisa para desconstruir. E religião, né? Sistema, né, de religião, livro e tal, é para massa, é para moldar. Todo mundo vai escutar o mesmo padre, o mesmo pastor, o mesmo rabino, o mesmo lá, né? E monoteísta, um só modelo. No outro vídeo, até ele ficou um pouco com algum problema, o vídeo anterior, mas assistam. O problema do ser humano é esse que começou a ser engendrado a partir do monoteísmo. Quando você tem um politeísmo, você não tem um só modelo. Porque você tem um Deus assim, um Deus assado, Deus amor, Deus guerra, Deus não sei o quê, Deus não sei o que lá. E que os deuses briguem entre eles e nós vamos junto, cada um vai com o seu time de futebol, né? Com a sua torcida. Mas quando eu tenho um modelo único, eu tenho uma ditadura, não é assim? Democracia, várias pessoas discutindo, colocando seus pontos de vista, seus pensares, seus sentires, para serem validados também. Eu tenho uma visão de mundo assim, eu tenho uma visão de mundo assim, né? Mas numa ditadura, você não pensa, você não sente. Você pensa o que eu quero que você pensa, você sente o que eu quero que você sinta, você vai gostar do que eu quero que você goste e você vai adorar o Deus que eu estou dizendo para você adorar. Isso é ditadura. Ah, mas eu tive um contato, não teve nada. Você não pode. Aí você é do mal. Então você será punida. Porque você ousou sair fora da caixa. Porque você ousou pensar com a sua cabeça. É isso, gente. Não tem que tirar nem pôr. Então, religião é para a massa, espiritualidade é para o indivíduo. Por que que ninguém incentiva, nenhum sistema incentiva a espiritualidade e hoje mais ainda? Hoje mais ainda, gente. Vocês pensam que não, mas mais ainda. A mídia massacra vocês, a ciência massacra vocês e por que você não pode escutar a voz? Porque você não pode sair do corpo? É a ciência dizendo que você está errado. Então, a espiritualidade é um caminho individual. Individuação, seja indivíduo. Agora, tenha coragem, ouse. Eu conheço várias pessoas que dizem que querem esse caminho. Ah, Cristina, eu quero. Ah, eu quero, eu quero. Mas temem e vira e mexe. Vão se apegar a um texto aqui, a um conteúdo aqui, que não é conteúdo, não tem discernimento, não confio, e ficam pegando aqui, aqui, ali, 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 e colocando como verdade para si. Mas o outro falou, e daí? Um monte de gente falou aqui. Por que que eu posso fazer isso? Porque eu sou um indivíduo, pensando com a minha cabeça. Ninguém diz o que eu vou gostar, o que eu vou comer, como eu vou me vestir. Isso é liberdade, e a liberdade está dentro. E se eu quiser passar desapercebido pelo sistema, eu me visto igual, mas internamente eu sou eu e tenho consciência disso. E isso evita bullying. Por quê? Porque eu não tenho que falar nada do meu interior para ninguém. Eu não tenho que fazer bandeira, eu não quero seguidores, como os espíritas fazem. Eu sou espírita. Isso aqui, vem para o meu centro, vem, desenvolve a mediunidade você também. Você tem que. E se você começa a pensar um pouco fora deles, não, você está errado. Mesma coisa que faz a Igreja Católica, a Igreja. Todas cristãs, mas todas judaicas, mas todas islâmicas. Mas todas são iguais. Só que lá não vai ter espiritismo, né? Não vai ter espiritismo nem no judaísmo, nem vai ter espiritismo dentro do mundo islâmico. É pior, porque é uma teocracia ainda. Nós temos uma democracia. Por quê? Porque a política, num determinado momento, encheu o saco da igreja dentro, ostensivamente, e deu um chega para lá na igreja. Aí a igreja, espertamente, falou, peraí, isolada eu não vou ficar, eu quero dinheiro. Então, eu fico subrepticiamente, eu fico por trás dos governos, eu ainda estou ali influenciando a educação, influenciando a ciência, silenciosamente fazendo um certo lobby.
Esse é o quadro do mundo que vivemos, tá? Então, o politeísmo, ele propicia uma individualidade. Eu quero cultivar Shiva. Por quê? Porque me identifiquei, porque gostei. Tô lá, cultivando Shiva. Aí depois enchi o saco, não quero mais. Olhei para o lado e falei assim: achei Vishnu mais interessante. Então vou. Eu tenho essa liberdade. E nem o Deus me proíbe e me pune, porque não tem isso, gente. Não existe. Só existe essa ingerência de um sobre o outro, do homem sobre o homem. O conceito de divindade, de divino, de ter poderes, de divino Deus, não de diabo, capeta, mal. Estou falando do divino. Seres com poderes do mal pode existir. Criados, não. Pelo divino bom, não. Se formaram assim, eram criaturas e foram para o outro lado. Livre-arbítrio. Então, a questão da sua religião e de outras coisas mais íntimas suas são da esfera do privado. Você coloca na rede social porque quer, você se expõe porque quer, você levanta a bandeira porque quer. O público e coletivo é o espaço da polis e social, da lei, de administração do que vai ser para todos. Legislação, tá. O privado, não. Então, a igreja, ela não deve gerir sobre o público. Quando ela vai gerir sobre o público, qualquer igreja, qualquer religião, ela é uma ditadura, no caso, teocracia. Numa democracia verdadeira, o Estado deve ser laico, mas conter uma ética. Uma ética, uma moral, o seu direito, sua filosofia do direito, baseado na liberdade de todos. Como assim liberdade de todos? De todos os grupos que fazem parte dessa nação, desse país, onde eu estou na ditadura, onde eu estou na democracia. Na ditadura, acabou. Você não tem direito a nada, você não tem identidade. Então, a escolha é sempre privada de cada um, segundo gosto, culto e etc. E qual é o maior medo de todo esse sistema? A liberdade, a individualidade e o amor. Essas três coisas são punidas, são assustadoras para o sistema, eles não sabem lidar e eles vão fazer o tempo todo para massacrar a sua individualidade, tirando a sua identidade, transformando você em massa, em pensamento social, gosto social, baseado numa ideologia socialista de um indivíduo que disse, não foi a massa de pessoas que disse, um indivíduo disse que o ser humano não é um ser de consciência, que é um ser de massa e assim deve ser. Marx. Para ele, o ser humano é moldado por um coletivo, só que ele não raciocinou. E esse coletivo é feito por quem? Ele estava fora, massificando, falando proletariado do mundo unido. Ele não era proletário. Ele não era operário. Aliás, ele nunca trabalhou. Então, como ele se arvorou, indivíduo, controlando uma massa e ensinando aos governos a como moldar e controlar a massa e não deixar individualidades. Todos têm que ter o mesmo pensamento. É o pensamento moldado social. Gosto social. Então, é o que começou no início do século XX, né? Com a engenharia do consentimento, marketing, propaganda, moldagem, tudo igual, tudo igual, tudo igual, mesmas roupas, mesmos gostos, mesmos filmes, e você com esse medo de não pertencer. Porque ele cria uma instabilidade e ele cria
os filmes de terror, as informações de terror que quando você está sozinho, você está vulnerável. Ou então você é autista, ou você é esquizofrênico, aí te dopam. Colocam você, é o estranho no ninho, remédio. Dopam você. Então, para acabar com o indivíduo, transformam você em número e massa, em gado. Tiram a sua liberdade. Inclusive, eles tentam mudar a sua liberdade interna, porque você pode perder a liberdade externa, mas a liberdade interna ninguém tem como controlar, mas você permite. E o amor, a oposição ao amor é o medo. O medo, a dúvida. Quando eu falo amor, eu não falo desejo, eu não falo tesão, eu não falo paixão, falo amor. Que o caminho da espiritualidade prática leva você a ter uma experiência de amor com você e com o transcendente, o nome que você quiser dar. A transcendência, algo além de você. E através de algumas experiências, que eu vou falar depois no vídeo de projeção astral, através dessas experiências, você tem uma experiência sua concreta. Agora, se você fica lendo os outros terem experiência, fica sonhando que você teve, você não teve, você vem para a rede e começa a dizer, como eu estou vendo um monte de gente que não teve experiência e ficam dizendo, eu tive, eu vi isso aqui. Para comprovar a sua religião, você está sendo aplaudido porque a religião adora que você faça isso. Você não tem liberdade. Você está repetindo, você é um papagaio reproduzindo. E aquilo que não sai na mídia, você não considera. Agora a mídia denunciou, sai um filme assim, um assado, agora eu acredito que exista. E ainda tem gente duvidando até do filme. Tá, o Sounds of Freedom, que todo mundo já está careca, saber desde o século passado, que a gente sabe que existe escravidão, né, de pessoas, venda de pessoas, pedofilia, porque sempre teve nos sites de pornografia crianças, onde estão essas crianças, quem forneceu essas crianças, as crianças foram para lá sozinhas, não, elas foram roubadas, raptadas, depois descartadas, sempre teve. Fora a pedofilia dentro da igreja, que sempre foi denúncia, teve história, teve literatura, mas não era oficial. Como assim oficial? Não tem nada de oficial nessa divulgação. É mais um filme que está tentando alertar, falar, né, que a arte sempre teve um pouco essa função de mostrar uma coisa que as pessoas não estão vendo, de desviar o teu olhar para ver alguma coisa, mas cuidado com isso, que também ela pode desviar para você ver aquilo que não é verdade. Então, esse é o problema, né, da faca de dois gumes. Eu posso mostrar a você uma coisa que você não estava vendo e que é verdade, como eu posso mostrar uma mentira? Posso forjar? Posso. E onde está o critério? Dentro, sempre. Por isso tem que desenvolver dentro um discernimento, desenvolver o seu pensar. Pense, ouse pensar por você. Comece no seu beabá. Leia e questione. Leia e experimente. Você pode, você deve fazer isso para você ser um indivíduo. Deixa de ser preguiçoso. Preguiça mental e emocional. Ok? Então, vamos ficando por aqui. O vídeo anterior foi colocado com alguns problemas. Eu já coloquei lá. Se vocês não conseguirem entender as partes que foram cortadas, que foi preciso cortar porque ficou sem som, foi uma falha da gravação e da edição. A gente consertou a edição tanto quanto possível, mas cada pensamento meu é único, cada desenvolvimento meu é único. Eu não leio prompt, eu não decoro textos, eu tenho tópicos para abordar, apenas. Então, como tinha muita coisa importante no vídeo anterior, eu deixei, mesmo fragmentado, para que vocês tenham paciência e, a partir dos fragmentos, vocês possam pedir o esclarecimento. Pode pedir, tá? Da parte que não ficou clara. Porque algumas coisas dá para deduzir o que eu estou falando. Usem a cabeça. Não queiram tudo mastigado. Pensem por si, tá? Vamos botar os pés no chão e na terra. A espiritualidade prática começa com você aqui e agora. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.
Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.